Agora sim, parece que estamos ao vivo. Olá pessoal, boa noite a todos. Tenho a impressão que estamos ao vivo aqui. Diz até conexão excelente, excelente. Muito boa noite, Vander Ariex. Não, Airex, perdão, desculpe. Boa noite, Vander. Boa noite, Severina Anísia da Conceição. Guerreiros, boa noite, Severina Guerreiros BR, boa noite. Temos aqui 42 almas na live, 34 likes. Opa, deu um pulo aqui. Saltou para 89 almas na live, agora 111. Vou ficar por aqui. Cada vez que eu olho um número, mudou de novo. 136 almas, 64 likes. Muito obrigado pelos likes. Vamos deixando o like. Lembram daquela... não vou citar o nome. Uma senhora que tinha um bordão, como é que era o bordão? Vamos curtindo, vamos compartilhando, vamos curtindo, vamos compartilhando. Era algo mais ou menos assim. Muito obrigado, pessoal. Compartilhem os vídeos, deixem os seus likes. Parece que tivemos aqui já um superchat, se não me engano. Eu não posso. Vamos ver, tivemos sim. Vamos ver aqui. O Rigoberto Benites mandou um superchat. Boa noite, professor. Boa noite, Rigoberto. Rigoberto Benites, grande abraço, irmão. Beijo no teu coração. Muito obrigado. Estamos aí. Bem, amigos, para não enrolar muito, até porque tá frio pra caramba, pretendo fazer uma live curta e grossa, sem filtro. O propósito dessa live é iniciar um assunto. Muita gente me perguntou já o que eu podia falar sobre esses tempos terríveis que estamos vivendo. Uns até pediram, professor, explica um pouco aí o Apocalipse. Eu não posso, eu realmente não posso. Eu, sobre a Bíblia, sou apenas um leitor orante. Um leitor. Desde muito cedo comecei a ler a Bíblia, sou um leitor orante, mas não sou um teólogo, não sou um estudioso, não sou capaz de vir aqui e explicá-la, principalmente ou sobretudo as revelações, os livros proféticos que são cheios de signos. Eu não tenho essa capacidade. O que eu posso fazer em relação aos tempos apocalípticos que nós estamos vivendo é um olhar em retrospectiva, ver o que já se repetiu no passado para tentar encaixar num padrão. Então, a propósito desses pedidos, resolvi fazer aqui algumas lives sobre isso. Esse momento apocalíptico, vamos continuar usando esse termo, esta revolução, essa última revolução, também chamada, que pode ser chamada de revolução globalista, que está envolvendo a todos nós, ou pelo menos quer envolver a todos nós. Farei uma série de estudos, de lives sobre isso, para depois também postar lá no canal Manual da Filosofia Professor Belei, onde eu tenho um conteúdo mais filosófico. Esse não é propriamente um conteúdo filosófico, é mais histórico do que filosófico, embora possa nos dar sim algum esclarecimento sobre este tempo terrível que nós estamos vivendo. Vinhedo, São Paulo. Boa tarde, César Canavese. Muito boa tarde. Boa noite, não boa tarde, boa noite. Bem, espero que o som esteja bom. Vejam que interessante. Um detalhe curioso que aconteceu hoje. Eu postei um vídeo pela manhã e alguém fez um comentário: professor, o som está horrível. Desculpa dizer, é no bom sentido, é só para ajudar, mas o som está horrível. Não me parece que o som esteja horrível, mas em todo caso estou aqui para ouvir opiniões contrárias. O fato curioso dessa história é que há coisa de uma semana eu recebi um e-mail de alguém se dizendo especialista em som e me oferecendo um pacote para tornar o som perfeito, enfim, acústica e tudo mais, com um preço, claro, um preço até salgado. E, bem, eu não tenho condições agora, não manifestei interesse, até porque julgo o som estar bom. E aí, assim, de repente, uma única pessoa reclama do som: professor, o som está horrível. Então, gostaria que os amigos aí dessem um retorno, um feedback. Olha aí, de bala,
Não, ô Dybala, desculpa, irmão. Já mandou dizer aí, o som está ótimo. Então, beleza, acho que o comentário do nosso amigo que o som estava horrível tem muito a ver com o e-mail que eu recebi. Tem muita história nesses e-mails aí. Muito bem, se o som está bom, então sigamos em frente. Bem, o propósito então é falar um pouco sobre o que está aí nos pegando a todos. Esse espectro de um governo global que quer nos engolir a todos e escravizar a todos, como muitos de nós já imaginam. Bem, trata-se sim de uma revolução, outra entre tantas. Se nós lembrarmos aí as grandes revoluções do século XVIII, podemos encaixar essa como mais uma num processo, num projeto de escravização humana, sim, e controle global do planeta. A ideia era que isso acontecesse logo depois do século XVIII, depois da Revolução Americana, muitos não gostam de chamar de Revolução Americana, depois da Revolução Francesa, depois da Revolução Industrial, uma revolução tipicamente inglesa, depois das duas guerras mundiais. Parece que o plano de uma globalização imediata deu com os burros na água, mas não quer dizer que tenha parado. O projeto de governo mundial continua em pé. Só que a cada fase da história, a cada nova revolução, me dá a impressão que esse projeto está mais próximo de acontecer, coisa que agora parece é praticamente inevitável. Muitos já trabalham com essa hipótese. Professor, é inevitável que um governo mundial aconteça em breve. Bom, vamos fazer então um estudo sobre isso. Hoje, como disse, é só uma introdução. E quero fazer uma introdução na base de uma historinha. Vou contar uma historinha de como tudo isso começou. Quer dizer, não propriamente a data, quando começou, mas como começou efetivamente a possibilidade de um governo mundial. Começou, coincidentemente, na Primeira Guerra Mundial. Vocês sabem que a Primeira Guerra Mundial foi de 1914 a 1918. Depois de um curto período de meia paz, começa a Segunda. E agora estamos dentro da terceira, já queiramos ou não, estamos sim dentro de uma terceira guerra. Mas todo esse processo que visava a criação de um governo mundial toma corpo, toma uma dimensão maior a partir do começo do século XX, a partir da Primeira Guerra Mundial, em 1914. É aí que começa a nossa historinha. A nossa historinha começa no dia 2 de agosto de 1914. Como dizem, agosto é o mês do desgosto. Pois é, ali começou um profundo desgosto para a humanidade. A Alemanha, na Primeira Guerra, tinha intenção de atacar, de invadir a França pelo norte, claro. Só que para invadir a França pelo norte, os alemães precisavam passar pela Bélgica. E aí, no dia 2 de agosto, os alemães deram um ultimato à Bélgica. Nos deixem passar até a França e nada acontecerá com vocês. Vocês ficarão protegidos, sob nossa proteção durante esta passagem. E depois, assim que tomarmos a França, nada acontecerá com a Bélgica. Vocês serão tratados como neutros nessa história. Bem, o Ministério o ministro das Relações Exteriores da Bélgica, na época, tem um nome anotado aí, mas não me lembro, deu uma resposta curta e grossa para a Alemanha. Muito obrigado, Olga Kruxen, mandou um superchat. Muito obrigado, Olga, de São Paulo. O som está bom para mim. Muito obrigado, Olga. Deus te abençoe. Obrigado pelo superchat. É uma força muito grande para nós aí
já que nós não estamos aqui sob uma espécie de camisa de força. Nós não podemos crescer aqui no YouTube, mas não tem problema, a ajuda dos amigos nos faz crescer, subverte a lógica da plataforma. Beijo no teu coração, Olga, muito obrigado. O Stember Lopes também mandou um superchat. Obrigado, Stember Lopes. Deus te abençoe, irmão. Obrigado. Não fez nenhum comentário, mas mandou um superchat. Deus te abençoe. Bom, a Bélgica mandou um recado curto e grosso para a Alemanha, que é algo como seria uma desonra para a Bélgica deixá-los passar, e ao mesmo tempo uma traição ao nosso dever para com a Europa. Veja que interessante, a Bélgica em 1914 tinha mais ou menos entre 7 e 8 milhões de habitantes, país pequeno, mas era praticamente uma potência na época, uma potência na produção de alimentos e bens de consumo, tinha uma indústria forte. Tinha uma capacidade militar razoável para forte, e era uma grande produtora de alimentos, de grãos principalmente. Portanto, tinha um motivo muito especial naquele momento para não se envolver em guerra. E os alemães tinham dado essa opção: deixem-nos passar e vocês não serão atingidos. No entanto, a brava Bélgica de outrora não aceitou a parada. Não, será uma desonra deixá-los passar e ao mesmo tempo uma traição para com o nosso dever em relação à Europa. Muito obrigado, Aparecida Boliani, muito obrigado pelo superchat, Deus te abençoe, beijo no teu coração. Não fez nenhum comentário, mas mandou um bom superchat para nós aí, Deus te abençoe. Isso foi no dia 2 de agosto de 1914. Bem, o que aconteceu? No dia 4 de agosto, a Alemanha declarou guerra à Bélgica. Muito obrigado, Stenber Lopes, mandou outro superchat. Professor, tenho visto alguns vídeos, mas ainda não consegui saber dias e horários para acompanhá-lo ao vivo. Bem, Stenber, é o seguinte, ao vivo eu entro pouco, eu não faço uma live por dia. E também não tenho um horário. Hoje, por exemplo, não pretendia fazer uma live. Mas como tenho muita coisa em relação a isso para falar, resolvi, vou fazer hoje uma introdução para que amanhã é sábado é dia de live, né? Amanhã então o pessoal já saiba mais ou menos o que eu estou falando com essa introdução, já fique o tema um pouco mais, pode ser um pouco mais pesado, mais pragmático, que não tem problema. Então resolvi de imediato fazer essa live, resolvi agora há pouco. Então live ao vivo é um pouco complicado, não entro todo dia ao vivo. Agora, os vídeos eu posto todo dia 2 vídeos. Raramente um vídeo só, mas todo dia tem um vídeo novo. Pela manhã e no entardecer, geralmente é assim, pela manhã até 11 da manhã, às vezes eu acordo muito cedo e faço um vídeo rápido, outras vezes durmo um pouco mais, outras vezes não tenho assunto e acabo fuçando aqui por ossos do ofício, acabo descobrindo alguma coisa para transmitir, então o vídeo acaba saindo mais tarde, mas pela manhã um vídeo. E depois das 5, geralmente, outro vídeo. 2 vídeos por dia. Então, esse é mais ou menos o horário. Mas aí gravado. Eu gravo, edito e coloco na plataforma. Ao vivo, eu tenho entrado até mais ultimamente, ao vivo. Mas não é sempre, não é todo dia que eu faço live. Embora algumas pessoas tenham pedido também, professor, faça mais live, entre mais tempo, fique mais tempo ao vivo e tal. Mas não é meio complicado, né? Para mim é um pouco complicado, então não é todo dia. Mas o meu conselho, Stenberg, venha todo dia no canal, não espere ser notificado, porque o YouTube não notifica. Notifica uns e outros, muito pouco, um percentual muito pequeno. Nós temos 240 mil inscritos,
provavelmente nem, sei lá, 5% desses 240 mil recebem o aviso quando eu publico um vídeo aqui. Então não espere ser avisado, porque pode ser que não avise. Venha todo dia que tem vídeo novo. Muito obrigado, Stember. Deus te abençoe. Nazário Pereira mandou um superchat. Boa noite, professor. Chegando cansado da luta, mas revigorando com a sua live. Oh, muito obrigado, irmão. Um grande abraço aqui do delegado de Del Castilho. Que delegado? Del Castilho, Rio de Janeiro. Grande abraço, Nazário. Deus te abençoe. Um abraço a todos aí, todos do Rio de Janeiro, Del Castilho. Um abração. Tamo junto. Obrigado, irmão. O Cláudio Pereira também mandou aqui um superchat, uma força. Muito obrigado, Cláudio. Deus te abençoe, irmão. Muito obrigado. O Éder Dias tornou-se membro do canal. Seja bem-vindo, Éder Dias. Muito obrigado. Tornou-se membro do canal. A casa é sua. Sinta-se à vontade. A casa é sua. O Bruno Rios mandou outro superchat. Acho que o Bruno já tinha mandado um superchat. Muito obrigado, Bruno. Deus te abençoe, irmão. Muito obrigado. O Anderson Reginaldo mandou um superchat. Israel e os judeus religiosos apoiam a direita brasileira. Shalom, Brasil. Shalom, Anderson. Shabbat Shalom, irmão. Anderson Reginaldo. Deus te abençoe, irmão. Muito obrigado pelo superchat. O Filadélfio Lamour também... Filadélfio Lamounier mandou um superchat, mora lá nos Estados Unidos. Abração, Filadélfio. Deus te abençoe, irmão. Bem, se eventualmente tivermos outro superchat, eu leio no final, porque senão o povo está aí esperando aí o tema e a gente acaba... Eu acabo me perdendo. Agora, por exemplo, não sei exatamente onde estava. Sei que estávamos em 4 de agosto de 1914. Pois é, a Bélgica não deixou a Alemanha passar e a Alemanha, no dia 4 de agosto, declarou guerra contra a Bélgica. Disse, a Bélgica era um paizinho, é tipo aquele Fusquinha, né, bem calçado. Quem já comprou carro velho sabe. Ou então aquele Fiatzinho 147 bem calçadinho. Você entra, tá todo durinho, né? Tudo bonitinho, motorzinho limpo, tudo funcionando, as mangueirinhas novas, banco impecável, painel limpinho. Pois é, a Bélgica era pequenininha, mas era bonitinha, era limpinha, forte, tinha uma grande produção de grãos e tinha também muitas fábricas, era um país desenvolvido, industrializado. E aí o que aconteceu? 7 milhões e pouco de habitantes não conseguiram resistir à Alemanha, à invasão da Alemanha, por mais de 2 semanas. Em 2 semanas, a Alemanha tinha liquidado a fatura. Tomara a Bélgica. Muito obrigado, Fábio Cristiano. Deus te abençoe, irmão. Muito obrigado pelo superchat. 2 semanas a Alemanha era dona, era invasora da Bélgica. Só que aí aconteceu um problema... O problema que vai dar origem a todos os nossos problemas hoje. Como o invasor, pela Convenção de Haia de 1907, era obrigado, em caso de guerra, o invasor era obrigado a manter a condição humana do povo invadido. Leia-se principalmente a questão de alimentação e cuidados principalmente na área de saúde com o povo invadido. Portanto, pela Convenção de 1907 de Haia, a Alemanha, por ter invadido a Bélgica, tornara-se responsável pela vida dos belgas, pela vida da população civil. Acontece que uma invasão pressupõe, evidentemente, falta de alimentos. E a Alemanha, como precisava e muito de toda a produção alimentícia da Bélgica para manter as suas tropas por um longo tempo, nós estamos falando da Primeira Guerra Mundial, guerras demoradas, sangrentas, evidentemente que confiscou toda a alimentação belga para a manutenção das suas tropas.
Bem, isso em perspectiva causou uma preocupação muito séria. Por quê? Porque faltaria alimento para 7 milhões de pessoas. Com a invasão da Bélgica pela Alemanha, supunha-se, pela lógica, que logo faltaria alimentos para a população belga, que tinha que entregar a sua produção aos alemães. Aí o que acontece? Imaginem o seguinte: as nações neutras, como, por exemplo, Estados Unidos, Inglaterra, no momento, e, enfim, outras nações, pressionando a Alemanha a que cumprisse o Tratado de 1907, que impunha, como uma lei mesmo a ser obedecida mesmo em guerra, uma lei humanitária, que a Alemanha cuidasse do povo belga. O que foi feito? Nada disso foi feito. Uma figura muito importante, americana, morando em Londres na época, uma espécie de promotor americano de comércio, principalmente na área de minérios, Hoover, que depois viria a ser o presidente, o 31º presidente americano, se não me engano, na época um alto funcionário americano em Londres, recebeu com muito entusiasmo a ideia de 3 banqueiros belgas na época, que, prevendo a fome em seu país, sugeriram a esses países neutros que se fizesse uma campanha humanitária de socorro e alimentação ao povo belga. Pois é. Os americanos, que tinham já eram uma grande potência na época, junto com os ingleses, ao invés de bater em pé dizendo não, negativo, a Alemanha invadiu, a Alemanha que cuide, o que fizeram? Acolheram com entusiasmo a tal campanha, a campanha humanitária. Bem, acontece, eu estou dando só os detalhes, estou contando uma historinha, isso depois eu vou esmiuçar com o tempo. José Luiz Neto Neto, muito obrigado, tornou-se membro do canal. Seja bem-vindo, José Luiz Neto Neto. A casa é sua, irmão, muito obrigado. Temos agora 839 almas na live, muito obrigado pela participação de vocês, 908 likes. Fernando Quintino mandou um superchat: professor, o áudio tá bom. Fernando Sorocaba. Muito obrigado, Fernando, um abraço Sorocaba, abraço São Paulo, muito obrigado, irmão, Deus te abençoe. Bem, ao acolher de imediato este plano de auxílio humanitário à Bélgica, os Estados Unidos envolveram-se de imediato também numa grande negociata que envolveria a arrecadação da bagatela de quase $1 bilhão em assistência à Bélgica. Claro que não foi esse montante, não veio tudo de repente. Foi uma ação que começou em 14, chegou até 1916. Bem, acontece que por trás dessa ideia brilhante estavam notórios banqueiros alemães, como os Bauer, o Rothschild, os Morgans, o Goldman Sachs e assim por diante, que tinham evidentemente bancos na Europa, os Rothschild principalmente, bancos na Bélgica. Um dos que deram essa ideia brilhante, talvez o mais importante ali na Bélgica, o Barão de Rothschild, sugeriu que se fizesse uma campanha de arrecadação no mundo todo para arrecadar esse dinheiro para matar a fome dos belgas. Bem, os bancos imediatamente se ofereceram também para financiar essa campanha, ou seja, dando linhas de crédito para matar a fome dos belgas que nem tinha começado ainda. Eu estou encurtando conversa, como disse, é só uma historinha. O mais curioso dessa história é que os bancos que começaram a dar crédito
para que houvesse um montante imediato para socorrer os belgas, eram todos alemães. Eram todos alemães, comandados por judeus alemães, muitos deles. E aí? Bem, aí isso quer dizer o seguinte, que o país que agrediu, o país que entrou e invadiu o outro, tornou-se o maior beneficiado da história. Por quê? Porque uma vez que os Estados Unidos e a Inglaterra aceitaram essa campanha mundial de arrecadação de alimentos, os alemães se viram desobrigados a sustentarem os belgas. E não só isso, se viram ainda mais favorecidos para usufruir do que os belgas produziam, sem nenhuma reprimenda. Ou seja, os alemães estavam livres para fazer aquilo que os gafanhotos fazem na plantação: limpar tudo. Muito obrigado, Peter W. Muito obrigado, irmão. Mandou aí uma carinha, um bonequinho. Obrigado pelo superchat. Não deixou nenhum comentário, mas botou uma carinha aqui. Muito obrigado, irmão. Bem, como disse, a história é longa e cheia de detalhes. Mas, a rigor, o que aconteceu foi o seguinte: fez-se campanha no mundo todo, especialmente nos Estados Unidos e na Inglaterra, para arrecadação de fundos. Mas também esses atores principais envolvidos na campanha passaram a comprar alimentos, principalmente nos Estados Unidos, criando uma espécie de bolsa inflacionária do alimento na época, ganhando muito com isso. Isso quer dizer, o alimento passou a ser superfaturado. Porque, vejam, quando existe uma linha de crédito enorme para comprar alimento, a gente conhece bem essa realidade aqui no Brasil. Quando se aprova uma obra, a obra geralmente é superfaturada para que muitos ganhem a sua caixinha nessa história. E, imaginem aqui, quase não acontece no Brasil, mas vamos imaginar uma hipótese. O governo aprova a construção de uma estrada, né? Uma estrada que liga o município X ao município Y, um asfalto numa estrada. Bem, o que acontece? Todos os políticos ali envolvidos na negociação, ou seja, na licitação, acabam ganhando a sua caixinha da empreiteira. Claro, isso é óbvio. A empreiteira, por sua vez, para ganhar a licitação, tem que colocar um preço abaixo da média. Portanto, vai usar um produto de péssima qualidade, sem falar no fato de que terá de molhar a mão de determinados políticos. Estou falando isso em hipótese. Vamos imaginar que alguma vez tenha acontecido algo parecido aqui no Brasil. Então começam-se as obras e logo para, porque entra-se com processos, houve uma inflação, não dá para tocar a obra com o preço da licitação, entra-se com processos para aumentar o preço, para políticos ganharem mais, evidentemente, e assim vai. Assim vai. Uma obra que era para terminar em um ano, em hipótese, acaba demorando 5 anos. Quando está chegando na ponta final, o começo está todo esburacado já, porque o material que foi usado é material de terceira, quarta, quinta categoria. Então, quando a obra chega num ponto, o outro já está completamente desfeito. Assim é. Bem, foi exatamente isso que aconteceu com essa campanha de socorro e alimentação à Bélgica em 1914. Todo mundo ganhou o seu quinhão. Nem todos. Uns serviram-se apenas motivados pela questão humanitária, como Hoover, que depois se tornou presidente. Ele não tirou um centavo dessa história, nem os seus 2 principais auxiliares. Ele simplesmente encampou a ideia dos banqueiros belgas, que por sua vez eram também ligados a banqueiros alemães por laços de família. Naquela época, um banqueiro costumava casar sua filha com o filho de outro banqueiro. Isso naquela época. Daí porque as famílias se tornavam dinásticas.
Muito obrigado, Francisco Celira. Professor, parabéns pelo trabalho. Só a verdade liberta. Só a verdade lhe conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Muito obrigado, Francisco. Deus te abençoe, irmão. Muito obrigado. Mandou um superchat gordo para nós aí, a família agradece. Muito obrigado. Deus te abençoe. O Edson Ferraz mandou o outro superchat. Boa noite, professor. Boa noite, Edson Ferraz. Não, acho que é o primeiro. Muito obrigado, irmão. Depois, no final, se alguém ficou para trás, eu vou passar aqui quem mandou o superchat, eu vou ler todos, tá? Tranquilo. Porque às vezes vai passando, eu estou falando, o sujeito manda alguma coisinha para nós, aí nós esquece de olhar, mas depois eu vou olhar no final, todos. Bem, este senhor, que era uma autoridade americana na Inglaterra, acolheu de imediato e fez o possível para a ideia dos banqueiros vingar. Os banqueiros arrecadaram dinheiro e controlaram esse dinheiro e também deram linhas de crédito e fizeram com que a própria Bélgica desse bônus humanitários para aumentar o bolão. O que aconteceu com esse senhor? Ele não pediu nada, não envolveu-se em maracutaia nenhuma, apenas defendeu a ideia, foi um dos que mais trabalhou para ela. Quando ele candidatou-se à presidência dos Estados Unidos, aqueles banqueiros todos que foram beneficiados pelo seu trabalho deram muito apoio moral ao Partido Democrata norte-americano para a eleição do mesmo, percebe? E os seus dois funcionários ficaram também com altíssimos cargos no governo. Um deles chegou a controlar 14 agências estatais ao mesmo tempo, outro 17, para vocês terem uma ideia de como a coisa funcionou. Muito bem, mas esses são detalhes que nós vamos entrar depois, mas o fato é esse: os banqueiros conseguiram fazer com que imensas fortunas fossem arrecadadas por alguns países, por países europeus, por países asiáticos, principalmente, mas principalmente pela Inglaterra, que mais doou 17 milhões de dólares, 170 milhões de dólares. Eu tenho a relação aqui, agora vai ser meio difícil, mas depois eu dou a relação. No total foi arrecadado quase 1 bilhão, isso no começo do século XX, imaginem o que era 1 bilhão de dólares. Tá. O fato é que o povo belga não foi beneficiado em quase nada, porque todo o alimento comprado nos Estados Unidos acabava sendo vendido para os belgas. Quem controlava a distribuição por uma questão legal eram os Estados Unidos, porque estavam neutros, não estavam envolvidos diretamente na guerra. Americanos distribuíam alimentação na Bélgica e há provas de que esse alimento muitas vezes era cobrado. Muitas vezes não, via de regra tinha um preço. Outro detalhe interessante: muitos dos alimentos que chegavam na Bélgica por navio chegavam estragados porque já eram comprados nos Estados Unidos, alimentos em lata principalmente, com algum problema, algum defeito. Claro, porque era uma questão também de sonegação, de corrupção. O sujeito ia comprar um alimento já estragado porque pagaria menos por ele, mas apresentaria uma nota mais alta, coisas do gênero. Então, quem menos se beneficiou dessa história toda foi o povo belga. Mas então, para que raio serviu a tal... para quê? Qual o sentido? Espera aí, só um pouquinho. Temos aqui outro superchat para não perder. O Edson Ferraz, eu falei. O Betim Abrantes, boa noite, professor Beleite. Envio um grande abraço, parabéns pelo trabalho. Muito obrigado, Betim Abrantes. Deus te abençoe, irmão. Muito obrigado. A Lídia Jorge também mandou um superchat. Gosto muito de suas aulas, parabéns. Obrigado, Lídia. Muito obrigado. Deus te abençoe. Obrigado, Betim Abrantes. Obrigado, Lídia. Bem, então, o que aconteceu? O povo belga não se beneficiou de nada, mas e para que adiantou aquilo ali? Ora, para muita coisa. Em primeiro lugar, é claro,
para favorecer os bancos alemães, que estavam já atravessando uma fase complicada em termos de liquidez, mas serviu ainda mais para fortalecer uma espécie de capitalismo muito particular, chamado capitalismo financeiro, ou seja, ver até que ponto pode-se lucrar com a desgraça humana através do crédito. A Primeira Guerra foi o grande laboratório para isso. Muito se fala da Primeira Guerra em termos militares. Foi uma guerra cruel, luta de homem contra homem, corpo a corpo, mas pouco se fala de que a Primeira Guerra serviu mais como um laboratório para a implantação do capitalismo financeiro do que para qualquer outra coisa. Muito obrigado, Wilka Ertal. Muito obrigado, irmão. Deus te abençoe. Adoro quando o senhor fica nervoso. Adoro seus vídeos. Hoje eu tô calminho. Muito obrigado, Wilka. Deus te abençoe, irmão. Adoro quando o senhor fica nervoso. Hoje eu não vou ficar nervoso, prometo. A menos que alguém me xingue aqui. Muito obrigado, irmão. Bom, então, falou em nervoso, já tem que tomar um café aqui, um cigarro para me acalmar os nervos. Então a Primeira Guerra Mundial serviu basicamente para isso. Ninguém estava pensando no pobre povo belga, nem de longe. A coisa serviu pelo seguinte, basicamente pelo seguinte: como nós podemos ganhar na desgraça, sobre a desgraça humana? Isso já se sabia desde o século XVIII. As primeiras revoluções mostravam que o sangue era lucrativo, mas não na escala de uma guerra mundial. A diferença entre o século XVIII e o século XIX é escalar. Os banqueiros do século XVII já sabiam, evidentemente, que quando o sujeito está na desgraça, ele precisa de apoio, ele precisa de ajuda. É na desgraça que ele recorre a alguém que pode ajudá-lo. Então, portanto, quanto mais desgraça, mais lucro por parte de quem detém o capital. Só que esse é o modelo que vai ser repetido na Primeira Guerra Mundial, só que numa escala muito diferente. Porque a Primeira Guerra Mundial, o exemplo da Bélgica é esse. Já de cara você tem aí 7 milhões de pessoas famintas. Ou pelo menos você pode trabalhar com essa perspectiva. Pode ser que ninguém ainda estivesse faminto quando foi lançado o programa de auxílio à fome dos belgas. Era mais uma questão de marketing, mas em perspectiva poderia acontecer, porque guerra é guerra. Então, de cara, a escala que era usada no passado, ela aumenta exponencialmente. 7 milhões de cara, 7 milhões de pessoas precisam de ajuda. Muito obrigado, Moisés Silbiger, é isso? Moisés Silbiger, muito obrigado, irmão. Professor Belém, muito grato. O seu canal é hoje uma de minhas principais fontes diárias. Bom, obrigado eu, irmão. De informação e sabedoria. Keep the good work. Muito obrigado. Vamos seguir adiante e com toda essa ajuda aí, essa força que vocês nos dão, a gente subverte um pouco a lógica dos algoritmos aqui da plataforma, né? Subverte a lógica. Muito obrigado, Moses Silbiger, muito obrigado, Deus te abençoe. Certamente deve estar nos Estados Unidos, né? Bem, então o primeiro laboratório já estava sendo confirmado na prática. As guerras são extremamente lucrativas, desde que gerem miséria, fome, desgraça e assim por diante. Por quê? Porque haverá sempre um banqueiro disposto a abrir o coração.
a financiar aqueles que precisam. Claro que depois isso vai aumentar, a escala ainda será maior e com mais requintes. Por exemplo, já não é só o cidadão que precisará ser ajudado por um bom banqueiro. Pode-se, em primeiro lugar, derrubar um governo e colocar outro, e derrubar outro, e colocar outro, até que não exista mais possibilidade nenhuma senão financiar um governo, dar estabilidade a um governo, instabilidade econômica, desde que seja um governo dócil. Ela aumenta, aquele laboratório na Primeira Guerra, ele vai se sofisticando e muito. Outro fato importante que aconteceu na Bélgica foi o seguinte: inverter o juízo moral. Por exemplo, quem mais se beneficiou da desgraça do povo belga foi o povo invasor, foram os alemães. Que, vejam, no caso da Bélgica não foi planejado, foi algo mais ou menos acidental. Os alemães invadiram a Bélgica e bancos alemães se propuseram a ajudá-la com apoio do Ocidente, com apoio de outros países ocidentais. Isso não foi, esta relação entre o governo e a ajuda que vem depois do próprio país, não foi, digamos assim, planejada. Isso aconteceu meio que ao acaso, mas deu a ideia. Por exemplo, vamos invadir um país do qual nós podemos oferecer via terceiros a própria ajuda. Vejam o caso da China, por exemplo. Se a China entrar em alguns países, ou entrou em algum, vamos dizer aí, algum protetorado, como um protetorado inglês, um ex-protetorado inglês, por exemplo, com a intenção de arrasar tudo, não será só pelo mero prazer de arrasar tudo, mas para depois vender a recuperação do país. O invasor toma conta, destrói o que tem que destruir e depois vende a longuíssimo prazo uma nova infraestrutura para aquele país. Ou seja, é uma forma não só de tê-lo imediatamente, como tê-lo também a longo prazo, torná-lo escravo. Aliás, a China tem feito isso em países africanos. Chegam lá para fazer grandes obras, grandes rodovias, viadutos e pontes. Levam, em primeiro lugar, o seu próprio pessoal. Financiam aquelas obras a perder de vista. Só que esse a perder de vista quer dizer também uma ocupação a longo prazo. Uma grande obra exige grande material humano, grande quantidade de mão de obra. Pois bem, essa quantidade virá de fora. Nós só faremos a obra se pudermos levar os nossos funcionários, tá ok? Ah, tá ok, tranquilo. Então o país invadido, ele não só tem que pagar pelas obras, como é obrigado a ceder espaço para um povo estrangeiro, percebe? São novas formas de ocupação que foram, de certo modo, gestadas na Primeira Guerra Mundial. A Bélgica, portanto, serviu de laboratório para todas essas questões. Bom, o terceiro ponto interessante aqui é nessa historinha, né? O terceiro ponto que a gente deve considerar aqui é a eficiência do capitalismo financeiro. Bem, o capitalismo financeiro tem uma história também. Na Revolução de 1776 na Inglaterra, nesse mesmo ano surge um livro intitulado A Riqueza das Nações, um livro escrito por Adam Smith, o filósofo Adam Smith, filósofo e economista. Bem, nesse livro, Adam Smith diz o seguinte, que a força motriz da humanidade é o desejo pessoal de cada um de crescer na vida. Bem, esse desejo pessoal de crescer na vida implica também, evidentemente, no consumo, no comércio, na troca do trabalho pelo capital e assim por diante, a troca do trabalho pelo bem de consumo e assim por diante. Ou seja, o sujeito humano tem, por sua própria natureza, esse ímpeto, o ímpeto de sair do lugar, de crescer, de subir.
Isso não só fisicamente acontece, a criança começa já, assim que nasce, já começa a despertar para o mundo e depois passa a engatinhar, depois já quer andar, depois já quer subir em árvore, depois quer casar, quer ter filhos, quer ter casa, enfim, esse é um modo. A natureza humana é dinâmica nesse sentido, e é nisso que vê a riqueza das nações, o impulso à riqueza. Adam Smith vê na natureza humana o impulso à riqueza. O homem não quer ser pobre, o homem quer ter bens, o homem quer ter proteção, quer ter conforto, e para isso ele precisa trabalhar, ele precisa produzir. Bem, então ele vê na produção uma forma de possibilitar que esse instinto humano se desenvolva. Que tipo de produção? Bem, a produção industrial, basicamente, porque ele vê na produção industrial uma capacidade de produzir bens de consumo melhores e mais baratos. E vê também que a produção industrial implica em concorrência. E a concorrência é o fator que barateia o custo do produto. Quer dizer, estou fazendo um resumão muito por cima, mas é basicamente essa a teoria de Adam Smith no livro A Riqueza das Nações. A força de uma nação está na sua capacidade de produzir industrialmente bens de consumo. Esses bens são, segundo a teoria, por conta da concorrência, bens mais baratos, porque a procura geralmente maior do que a oferta encarece o produto, mas a oferta maior do que a procura tende a baixar o custo do produto e a melhorá-lo por conta da concorrência. O sujeito que vai comprar um mouse, ele vai analisar muitos aspectos, entre eles o de durabilidade, de confiança, de capacidade, né, de suprir a demanda do comprador. Bem, tudo isso a concorrência estabelece. Produtos melhores, mais oferta, mais variedade e a preços melhores. Permitindo, isso daria mais emprego ao homem, permitindo também que ele atingisse um padrão de vida melhor. Ali estava basicamente fundado um tipo de capitalismo, o capitalismo da produção, um capitalismo baseado em produção de riquezas. Esse é o chamado capitalismo conservador, vamos dizer assim. Essa é a teoria de Adam Smith. Acontece que, como o tal do joio nunca anda longe do trigo, o joio também inventou o seu tipo de capitalismo. Não baseado na produção, mas no crédito. O sujeito no capitalismo de produção, para ele conseguir riqueza, essa riqueza está ligada imediatamente à sua força de trabalho, ao seu trabalho. O seu trabalho trocado por bens materiais ou por moeda, por patrimônio e assim por diante. Através do seu trabalho, o homem vai construindo um patrimônio e vai deixando riqueza para os filhos para os netos e assim por diante. Acontece que o outro capitalismo, o capitalismo financeiro, promete dinheiro independente do trabalho, permite que o sujeito que sequer trabalha, que não tem condições, digamos assim, de construir uma riqueza a partir do seu trabalho, tenha imediatamente um certo patrimônio na mão por conta de um crédito, por conta do tal do crédito. Só que aí é o seguinte, essa riqueza adquirida imediatamente torna o indivíduo, terá necessariamente que tornar um indivíduo ou capaz de saldar o seu compromisso, ou na impossibilidade de tanto, de perder os seus bens, a única coisa acumulada que lhe permitiu o crédito. Percebe? Então seria uma espécie de capitalismo predador, que não vive da riqueza, mas vive da pobreza e da miséria humana. Então, por exemplo, o sujeito que se recusa terminantemente a esse tipo de capitalismo não procurará um banco para fazer um empréstimo.
a menos que se veja desesperado. Então, o sujeito que está desesperado acaba procurando um banco. Eu preciso de dinheiro urgente. Eu tenho uma pequena empresazinha aí, tenho 3 funcionários, preciso pagar esses 3 funcionários. Bem, mas tu tem que deixar alguma coisa em troca. O que você pode deixar aqui em consignação? Se você não saldar a dívida, nós temos que ter alguma coisa aqui que nos compense a perda. Ah, não, eu tenho lá um carrinho, uma vaca, um boi, uma casa, ótimo, serve. Percebe? Na medida em que o sujeito não for capaz de saldar a sua dívida, o boi, a vaca, o cabrito, a casa do sujeito passa para o banco. E aí, é claro, o banco percebe uma forma muito mais eficiente de enriquecer do que pelo caminho normal do capitalismo de produção. Isso no século XVIII, na segunda metade do século XVIII. E aí a importância do século XX, quando da Primeira Guerra Mundial. Ali já estão todos os mecanismos usados lá no começo do capitalismo financeiro em escala gigantesca. Vamos tornar não só o Zé da esquina, o Manuel lá da rua de cima, a Dona Maria escravinhas, não vamos tirar só desses coitados, vamos tirar de uma nação inteira. Que tal? Vamos arrasar uma nação inteira, deixá-la de joelhos, devendo tudo que tem a nós. Pois é, grosso modo falando, bem grosso modo falando, muito obrigado, Alexandre Verniano, muito obrigado, irmão. Valeu, um abraço. Grosso modo falando, esses banqueiros que tiveram essa ideia diabólica obtiveram um êxito em escala, como é que podemos dizer, numa escala geométrica. Enquanto até o século XVIII o êxito era em escala aritmética, do final do século XIX, ou melhor, do século XX em diante, tornou-se numa escala geométrica. Pode-se ganhar não só os bens pessoais do fulano, do cicrano, do beltrano, mas pode-se arrasar um país inteiro. E aí começam as grandes intrigas entre as nações, fomentadas por essa gente por trás dos bastidores. Porque, em primeiro lugar, o que vai permitir um poder cada vez maior dessa gente é a desgraça humana. E aí, da Primeira Guerra em diante, até hoje, até o dia 3 de julho de 2020, não deixou de haver um só dia no planeta sem guerra. Bem, a introdução é essa. Nós temos que chegar agora na Revolução do século XXI, que é basicamente a mesma que aconteceu lá no século XVIII. Só que, claro, numa escala sempre cada vez maior. Temos que passar pela Segunda Guerra e agora pela Terceira Guerra. Então, essa é a introdução que eu queria fazer, para que amanhã vocês já sejam mais ou menos inteirados aí do que nós falaremos. Mas não quer dizer que a gente vá seguindo uma linha cronológica do começo do século XX até agora. Não, nós temos que retroceder também na história, porque, por exemplo, uma coisa fundamental para entender todo esse processo, as revoluções maçônicas, coisa que é histórico, precisa ser dita. As revoluções maçônicas também nos ajudam a entender todo esse processo aí de escravização humana que estamos submetidos. Até que finalmente nós possamos entender um pouco a nossa realidade aqui, a realidade nossa aqui particular de Brasil, que infelizmente não é um país independente, não, nós estamos na mão desses atores por trás dos bastidores que fomentam a desgraça humana para depois ter tudo na mão e, claro, jogar fora o que não presta, leia-se pessoas inúteis como nós, por exemplo. Mas isso é só lá mais para o final. Então é isso, né, pessoal? Vamos ver aqui, nós tivemos sim alguns, agora eu vou ver aqui os superchats. Vamos lá.
O Rigoberto Benites, muito obrigado, mandou um superchat, obrigado Rigoberto. A Olga Kruxen mandou um superchat, desculpa, eu acho que não é assim que pronuncia. Stember Lopes, muito obrigado, Stember mandou 2 superchats. A Aparecida Boliani mandou um superchat, muito obrigado Aparecida. O Nazário Pereira, boa noite professor, acho que eu tinha lido, sim, o Nazário Pereira de Del Castilho, muito obrigado Nazário, muito obrigado Cláudio Pereira, uma força. O Éder Dias tornou-se membro do canal, o Bruno Rios mandou um superchat, obrigado Bruno, obrigado Anderson Reginaldo também, muito obrigado, Shabbat Shalom Anderson, muito obrigado. O Filadélfio Lamonier, muito obrigado, Filadélfio. Fábio Cristiano Barbosa, muito obrigado, Flávio. José Luiz Neto tornou-se membro do canal, seja bem-vindo, José Luiz. Fernando Quintino mandou um superchat, obrigado, Fernando. O áudio está bom. Valeu, Fernando. Sou Fernando Sorocaba. Abraço, Sorocaba. Abraço, Peter W. Mandou um superchat também. Francisco Lira, muito obrigado Francisco, mandou um superchat, parabéns pelo trabalho, sua verdade liberta. Obrigado Francisco, Deus te abençoe irmão. Edson Ferraz, muito obrigado Edson, boa noite irmão. O Betinho Abrantes, obrigado Betinho Abrantes, boa noite, um abraço irmão. Muito obrigado. Lídia Jorge, muito obrigado, gosto muito de suas aulas, parabéns, obrigado Lídia. Vilca Ertal, muito obrigado, Vilca. Ele disse que gosta quando eu estou nervoso. Obrigado, Vilca. Deus te abençoe, irmão. Moses Silbiger. Muito obrigado, Moses. Muito obrigado, irmão. Deus te abençoe. O Alex Verniano. Muito obrigado, Alex Verniano. O Rigoberto Benites mandou outro superchat. Professor, estamos reféns do globalismo. Total, é nisso que nós vamos chegar, tentar compreender de que forma nós estamos reféns do globalismo. Esse é o objetivo no final das contas, né? Como assim reféns? Por quê? Bem, se a gente tem toda essa retrospectiva histórica, os porquês, a gente vai entender melhor esse momento, né? Você tem razão, estamos sim. Muito obrigado, Rigoberto. E o Flávio César da Silva também mandou um superchat. Muito obrigado, Flávio. Então é isso, pessoal. Deus abençoe a todos. Muito obrigado pela participação de todos. A Maria Beatriz Ferreira é membro do canal, está aqui. Não temos nenhum moderador no momento? Acho que não. Deixa-me ver. Não temos nenhum moderador. O Éder Dias está aqui, é membro do canal. Obrigado, Éder, pela participação. Alexandre Verniano, que mandou um superchat, mas também é membro do canal. Muito obrigado pela participação. Deixa-me ver quem mais. Eu acho que é isso, né? O Alfredo João da Costa também está aqui, é membro do canal. Abraço, Alfredo. Obrigado por compartilhar seus conhecimentos. Imagina, cara, obrigado muito obrigado, irmão. Obrigado vocês estarem aí, né? Então, vamos ver, a dona Lucimara apareceu. Oi? Solange Morrone está aí. Nossa amiga, querida amiga Solange Morrone, um beijo no teu coração, Solange. Obrigado pela tua presença. A dona Ofélia, eu acho que nós vamos ter que dar conta para a dona Ofélia, né? Já é a 4ª ou 5ª live que ela não aparece. Você está anotando, você está descontando o salário dela, né? Ótimo. O Moses também, o Moses Silbiga, é membro do canal também. Muito grato pelo seu importante e interessante trabalho de divulgação, professor Belei. Obrigado, Moses. Um beijo no teu coração, irmão. Vamos ver, a Fátima Barbosa, membro do canal. Boa noite a todos, professor Belei. Boa noite, Fátima. Oi? Não. O Éder Dias, eu já tinha falado, né? Tamo junto, Éder. O Éder Dias pediu se não vai fazer baldeação. Não, a baldeação é só... O Éder Dias pediu se eu não vou fazer baldeação. A baldeação é só quando eu uso a Canon. Onde é que está a nossa Canon? Não dá para mostrar, está no tripé, né? A imagem fica melhor. Vocês podem ver que a imagem está bem pior agora. Então, para os vídeos gravados, eu uso a Canon.
que a bateria, ela é a bateria, eu não poderia fazer aqui um vídeo longo porque a bateria ia, né, e esquenta muito a máquina também, a menos que eu colocasse um aparelhinho aqui, um aparelho que reconhece a câmera como webcam. Não só reconhece, porque isso já, aplicativos da Canon já tem isso, mas ela também possibilita que eu a use sem a bateria interna, o que não esquentaria a máquina nesse caso, mas não dá para fazer ainda porque é um aparelho muito caro, só tem nos Estados Unidos, é em dólar, e o nosso caminhão não dá para essa areia toda. Mas então nas lives a nossa canzinha aqui, a nossa querida Logitech Webcam 11 não sei o que, quebra um galhão também. Então não tem baldeação, nas lives não tem baldeação. Suzete França também está inscrita no canal, se faz presente, muito obrigado Suzete, Deus te abençoe. Leonardo Castro também está presente, membro do canal, obrigado Leonardo. Então é isso, né, pessoal? Chegamos ao fim de mais uma live, espero que tenham gostado. Se gostaram, passem adiante a informação. Acho que essas lives vão, se não acrescentar muito, também não vai ser, não nos causará nenhum prejuízo sobre o globalismo, sobre tudo isso que está acontecendo aí. Como disse, eu queria ter essa capacidade para também trazer aqui as profecias, fazer algo mais completo, mas não tem, infelizmente não tem. Então o que eu posso fazer é um pouco de retrospectiva histórica e algumas considerações filosóficas no máximo. Mas acho que já dá pro gasto. É isso, né, pessoal? Ficamos por aqui. O Rigoberto parece que mandou mais um superchat. Professor, qual o horário da live de amanhã? À noite. Eu não posso determinar um horário, eu não posso te dar um horário, porque toda vez que eu dou um horário, eu não consigo fazer. A dona Lucimar está indo. Vai me dando um nervoso. Eu não consigo raciocinar. Eu sou que nem aquele jogador, o Cafuringa. Se pensa, não joga. Se joga, não pensa. Lembra do Cafuringa? Os mais velhos vão lembrar. O Cafuringa era aquele ponteiro, ele pegava a bola e ia. Dava um chutão para frente e ia atrás. Depois, quando conseguia chegar na bola, lá na linha de fundo, ele cruzava. Era o que ele fazia bem. Mas era isso, não pensava muito não, porque se pensasse não conseguia jogar. E se jogasse não conseguia pensar. Eu sou assim, eu não posso dar um horário, porque daí eu começo a ficar nervoso, tem compromisso, não sei o que eu vou falar pro pessoal, já encho a cabeça de caraminhola e não sai nada. Então, é à noite, provavelmente é à noite, irmão. É isso aí, Roberto. Um abraço. Fiquem todos com Deus. Até amanhã, se Deus quiser.